a seleção de alguma forma, a criação de bovinos. Então, acho que, para mim, é uma oportunidade muito boa de trocar informações, na verdade, que eu vim aqui também para escutar um pouco o outro lado, e por isso eu fiz uma palestra bem informal. Não sei se vocês sabem, mas esse foi tema de uma palestra recém-divulgada, e nós tivemos juntos na NCP, no lançamento do sumário, onde tivemos um bom nível de discussão. Então, alguns dos slides que vocês vão ver, inclusive houve algum trabalho posterior com relação a algum trabalho de pesquisa que esteve em andamento. Mas eu queria começar primeiro levando um questionamento para todos. E eu queria saber de vocês, cada um, eu falei com o Danilo, a gente vai ver se usa o chat. O que vocês acham, primeiro, que a gente poderia estar trabalhando? Então, eu trouxe algumas perguntas iniciais a todos que estão atendendo essa palestra. O que é qualidade para o consumidor? Então, para vocês mesmos, o que é mais importante? Eu queria primeiro que vocês escrevessem, quando vocês vão à gôndola, qual que é a característica que, quando vocês vão comprar uma carne, vocês acham que é de extrema importância e acaba sendo muito decisivo na compra ou não, na escolha ou não de um corte ou de outro, ou de uma marca ou de outra. Então, para a gente discutir essa característica aqui também ao longo dessa palestra. Então, se cada um puder colocar para mim, quando vocês vão comprar carne, o que vocês olham? O que é a preferência de vocês? Isso vai ser, eu vou ter um pouco do perfil do nosso consumidor para a gente discutir aqui. Assim que vocês responderem essa, eu queria que você já fosse respondendo, o que é a qualidade quando você vai ao restaurante. Então, quando você come uma carne no restaurante, qual a característica mais importante que você acha ao saborear a sua carne para ter seu grau de satisfação nota 10? Eu sei que pode ter algumas divergências, mas eu acredito que nós vamos ter, entre todos os atendentes aqui, nós estamos com 23, uma característica muito marcante na aceitabilidade e na valorização do produto no seu prato. O que você valoriza mais? O Danilo, alguém já respondeu alguma coisa? Não? Já começaram a colocar no chat das características? Não? Fabiano, estou visualizando aqui. Coloração, primeiramente coloração, apresentação, maciez e sabor. O primeiro ponto, no ato da compra, o primeiro ponto acredito que seja visual, cor, tamanho, aparência, higiene do supermercado e um bom visual, maciez, uma carne limpa, com uma aparência boa, com cor viva, presença de gordura e cor, suculência e maciez, selo de inspeção, o sabor, no restaurante, o sabor. Certo. Só aqui eu já consegui visualizar essa questão da limpeza do CIF, ela está ligada a... Ela é extremamente importante, e isso qualquer carne pode ter, uma vez que ela é abatida, e ela atende aos critérios de RASAP, de nível de qualidade. Agora, o que vocês falaram de maciez, já não é qualquer carne que pode ter. E isso, a nível de restaurante, realmente vai influenciar. Mas voltando à primeira pergunta, o que eu vi que você falou, a coloração. A coloração, o visual, isso sim independe um pouco das normas atendidas. Então, a coloração, eu vou trabalhar essa característica como uma das características importantes a nível de gôndola, porque essa coloração ela independe das normas adotadas, muitas vezes, de sanidade, né? Mas ela é de alta aceitabilidade. E o consumidor realmente busca essa coloração. Claro, a sanidade, isso aí eu acho que é um
o mínimo que a gente tem que exigir, isso acho que todos concordam. E a maciez? A maciez, todo mundo quer uma carne macia, é uma característica que nós precisamos trabalhar, e nós sabemos inicialmente que é muito fácil estragar uma carne boa, né? E aquela carne ruim realmente não tem como você fazer muitas coisas com ela, né? Mas isso é o que eu queria começar a trabalhar. Então eu queria discutir um pouquinho dos critérios de qualidade, essa qualidade, alguma coisa tem a ver com a biologia de crescimento, porque no caso mesmo da coloração, nós vamos ver a parte de acabamento que interfere na coloração, né? Alguns pontos críticos. E aqui, como nós falamos inicialmente, que é como nós vamos seguir esse caminho, nós vamos falar um pouco de genética, e isso a gente pode ter depois alguma coisa de nutrição e manejo. Então, os desafios que eu acho mesmo é definir os critérios de qualidade. Então, quais os critérios que definem essa qualidade para o nosso consumidor? E também o problema da variabilidade que existe dentro do confinamento, dentro do frigorífico e dentro do varejo. O confinamento por si só, ele já uniformiza um pouco de dietas, ou mesmo o criador que engorda pasto, mas ele tem uma variabilidade de animais em termos de raça, em termos de sexo, em termos se são castrados inteiros, se é fêmea, e isso acaba causando variabilidade. E quando vai para frigorífico, varejo, isso não é diferente. Então esse é um desafio grande. E essa heterogeneidade, ela apresenta como tipo racial, né, que eu já falei, o sexo, a idade. Houve uma discussão muito grande sobre a idade, como ela pode interferir na formação do tecido conjuntivo, e o tecido conjuntivo, a solubilidade desse tecido conjuntivo pode mudar ao longo da idade. Eu estava na palestra, assistindo a palestra da NCP, e um dos criadores que estava atrás falou assim, aqui que o criador precisa saber disso. Mas eu acho que o criador cria um produto que é para o mercado. Ele tem que entender bem do seu produto, ele tem que saber o quanto o nível de idade pode interferir, de que forma pode interferir. Ele tem que entender do processo que ele está envolvido. Então, isso tudo é para uma discussão. Então, nós temos também outra coisa que envolve nesse processo todo, a parte de nutrição que existe, ou manejos prévios, isso pode interferir em termos de qualidade de carne, né? E o consumo, o ganho de peso e o acabamento. E são o peso, o tamanho da carcaça, o acabamento também, ela interfere muito em termos de variabilidade no final. E são alguns assuntos que nós podemos discutir. Eu coloquei isso, já coloquei em alguma palestra, todo mundo quer um alto valor agregado, um produto de qualidade. Isso é o que o mercado busca. A gente pode ter um prejuízo no final. Quando a gente falou naquele primeiro processo, na gôndola, a gente estava falando em coloração. E não existe coloração boa sem uma boa proteção da carne. Então eu coloquei um vídeo que a gente tem de uma desossa de uma picanha, num frigorífico. E essa picanha não tem gordura, hein? Não tem gordura, né? Nenhuma. Então, o que eu queria trazer aí mesmo para vocês é o efeito de uma ausência de acabamento, né? Então, a coloração, ela vai mudar muito quando nós temos o resfriamento, porque não tem nada para proteger a carne. Há métodos em carneiro, isso usado muito na Austrália, onde você coloca tipo uma meia protegendo a carcaça. Aí leva para a câmara frigorífica. Então, isso tudo são intuitos de você ter menor dano na coloração pelo frio, pelo resfriamento. Então, aquela gordura, ela protege a carne mais vermelha. Isso não só tem um aspecto de aceitabilidade do produto, mas ela tem um aspecto importante econômico, que é a vida de prateleira que o produto tem. E isso a nível de mercado, 5 dias a mais de prateleira, 3 dias a mais, isso acaba impactando muito, né?
Outras coisas que nós, quando nós falamos em qualidade de carne, e aí nós estamos focados no zebu, nós, aí já a nível de prato, nós estamos ligados à maciez, e essa maciez ela acaba ajudando na elaboração de uma nota de sabor, muitas vezes. Você pega uma carne dura demais, você já não acha ela saborosa, por mais que ela tenha um sabor. Isso a nível de consumidor. Você tiver um painel que faz o teste, ele vai saber diferenciar. Mas a nível de consumidor, o consumidor que pegou uma carne dura, ele já não acha ela saborosa. Né? E a suculência, que está ligado à perda de exudação, claro, ela está ligada ao processo de cozimento, de preparo dessa carne, mas a perda de exudação que existe também a nível de câmara fria, a carne pode perder ao menos, né, água. Então, no processo, uma carne que é bem protegida, ela também tem probabilidade de ter uma carne mais suculenta, de melhor qualidade. Então, isso é o que praticamente envolve muito, e aí nós vamos discorrer outras coisas que também podem ser importantes a nível de qualidade, a nível de retorno, né? Mas o que eu quis colocar aqui é que a cadeia produtiva brasileira ela está em evolução. Nós evoluímos muito como nós tratávamos alguns produtos, como o café hoje. Né? Hoje, o café é tratado como uma porção e ele é valorizado pela qualidade e tem um agregado muito alto por isso. E também as cachaças também. Eu não vejo que teria outro caminho para as carnes de qualidade também não. Essa semana eu tive o prazer de encontrar rapidamente pessoal que trabalha diretamente numa rede de carnes, pelo Outback, e o que eles querem é uma garantia, independente de muitos valores, uma garantia que o cliente deles vai ter uma qualidade de carne. E para isso, eles têm duas fazendas que principalmente criam produtos para eles. E aí eles pagam por isso, as outras cortes que eles não têm interesse, eles vendem de novo para o mercado. Então, eu acredito que se um dia nós tivermos um zebu que atende o nível de coloração, ao nível de maciez, esse zebu pode entrar numa rede como o Outback e agora vindo outras redes similares, concorrentes do Outback. Mas hoje o Outback, por exemplo, para atender esse nível de satisfação, trabalha com 3/4 de animais de cruza taurina, porque ele sabe que a partir de 3/4 taurino, ele vai ter um grau de satisfação melhor, sem que ele esteja diretamente muito, está acreditando, claro, no seu parceiro, mas ele está controlando, medindo, ele já vai ter um grau de satisfação e atendendo essa exigência de maciez e suculência do produto dele. Então, eu acho que no futuro a gente vai passar por esse hábito alimentar em busca do prazer mesmo. A pessoa quer ter uma alimentação mais saudável, mais saborosa, e aí ele vai buscar aquele produto de melhor embalagem, melhor preparo, mas que também atenda a ele em termos de qualidade. Em outros mercados mais exigentes, mercado europeu, eu coloquei aqui que já existe restaurantes, como o Maze Grill, que você tem no seu cardápio a descrição da sua carne que você quer. Então, se é um animal alimentado por grão, se é um animal proveniente de outra raça, um Hereford, alimentado por animais a pasto e maturada por 25 dias. Então, o cardápio traz uma descrição muito grande da carne que você quer. Se é de uma Verde Angus, também alimentado a pasto e maturado por 28 dias. E aí você tem um preço. Então, quando você tiver esse nível de informação, hoje com rastreabilidade, isso não é difícil. Isso passa a ser possível em qualquer restaurante do Brasil que se utilize de carne certificada. Então, eu acredito que no futuro o zebu vai ter que atingir níveis de qualidade para que ele se mantenha no mercado uma competitividade muito grande. O que eu posso adiantar
nos primeiros slides, que nós temos como produzir um zebu de extrema qualidade em termos de maciez, em termos de acabamento. Então, tudo isso está ligado um pouco à biologia, à fisiologia dos animais. Tem criadores que ainda pensam que você selecionando animais muito precoces, você está forçando a raça, e a raça zebu não foi criada para ser tão precoce assim, que vai perder longevidade, e etc. Mas nós sabemos que hoje nós temos animais que têm alta precocidade sexual e mantêm alta stayability, que é a permanência no rebanho. Então, existe alguns preconceitos que com as informações nós vamos quebrando. E o que a gente quer a nível desses slides de crescimento é mostrar principalmente a parte de acabamento, que ela está ligada à parte de coloração, né? E não só a coloração a nível de consumidor, ao produto carne, mas ela é ligada à rentabilidade do criador, do pecuarista, que ele, quando ele cria animais a pasto, ele precisa dessa fisiologia da gordura para que mantenha seus scores corporais e isso alia a ele nos altos índices reprodutivos, de concepção e de reconcepção. Então, animais com maior frame, eles tendem a depositar a gordura, ter o seu teor de gordura bom, que é os 28, a um peso maior. E animais de frame menor, eles tendem a depositar a gordura um pouco mais rápido. E essa gordura, ela não acontece todas de uma forma só. A primeira são as periviscerais, que é em volta do rim, do coração e também dos omentos. E depois a intermuscular, e depois a subcutânea e, por último, a gordura do Marco Morei, que é a intramuscular. Então, quando nós falamos em diferenças de sexos, eu quis mostrar nesse slide, nós tínhamos um trabalho do Morgan, em 93, onde nós tínhamos diferenças de gordura externa dos animais castrados e dos animais inteiros. Então, quando você trabalha com animais inteiros, você tem que trabalhar no nível de dieta de melhor qualidade para que você possa proporcionar a esse animal inteiro um acabamento de melhor qualidade. Então, não tem dúvida que a fêmea e o animal castrado têm uma fisiologia diferente de posição, e aí você consegue atingir níveis de acabamento de forma mais rápida, mas você também traz prejuízos a nível de desempenho e também, muitas vezes, aqui não, mas muitas vezes a nível de peso de carcaça quente, de rendimento de peso de carcaça quente, você também tem um prejuízo quando você tem a opção por animais castrados. Quando a gente olha em termos de Mato Grosso do Sul, a cultura do animal castrado é muito bem enraizada a nível de Brasil e também a nível de Sul. Agora, quando você vai para Goiás, Mato Grosso, Pará, onde a pecuária está movendo forte, o animal inteiro ele é muito presente. Ele é presente em mais de 95% dos animais abatidos nas regiões. Então, nós temos que pensar em ter um semi-confinamento, alguma coisa que possibilita ter esse acabamento. É claro que o produtor vai buscar isso a partir do momento que ele seja valorizado por essa atividade também. Entre animais castrados, nós temos algumas outras diferentes, quando também é um marmoreio, uma deposição de marmoreio melhor nos animais castrados, e também a coloração também, houve diferença entre os animais castrados e inteiros. Também na força de cisalhamento. Então, aqui é só para apresentar as diferenças de animais em referência ao seu sexo. Quanto à nutrição, nós podemos também alterar a qualidade pela nutrição. A gordura tem uma curva diferente da curva da proteína, né? Ela começa lenta, depois a partir do momento que você já não coloca tanto peso, você tem um aumento em termos de acabamento. E esse acabamento ele pode ser mudado em detrimento ao seu manejo. Esse é um trabalho do Uruguai, onde nós tínhamos animais Angus a pastos. Eu pus o Angus aqui porque todo mundo fala assim, se é Angus, o Angus é bom
de terminação. Inclusive, em alguns palestras, a gente fala assim, ó, tem um marmoreio de Angus. O Angus também apresenta animais de baixo marmoreio. Então, mas como ele é uma raça muito popular, muitas pessoas usam ele como referência. Mas entre o Angus também, em manejos de baixa nutrição, o primeiro aqui, animais desmamados, aqui de short legs, animais de Angus, e aqui o animais de sobre-ano. Então, o peso ele ganhou a partir do momento que ele começou a ser confinado. Então, quando ele começou, aqui nós confinamos parte, outra parte do grupo continuou no experimento, depois ele teve maior ganho quando ele entrou como short legs e depois os animais de sobre-ano. E isso também, não só em peso, mas foram reflexos a nível de acabamento, de gordura. E aqui gordura subcutânea. Então, os animais de ano que foram tratados tiveram um ganho expressivo em espessura de gordura a partir do momento que eles foram suplementados. E aí, os animais de sobre-ano de ano e os animais de sobre-ano. Aqui desmama, aqui ano e aqui sobre-ano. Então, as setas indicam o período que eles foram confinados. Então, realmente, a nutrição ela é muito importante. Agora, hoje mesmo nós estávamos fazendo análise de um rebanho comercial, onde você decide qual a hora de você suplementar. E quanto mais gerado, maior animal, maior a exigência de mantença e maior o nível de nutrição você vai estar. Então, isso a gente tem que estudar caso a caso. Então, os conceitos que eu queria colocar sobre a nutrição interferindo na parte de acabamento é que o acúmulo ele acontece em decorrência do excesso de energia que você dá acima das necessidades de mantença do tecido. Né? E aí pode ser modificado conforme a gordura, hormônios ou potencial genético. Então, dependendo do potencial genético, o animal vai depositar mais ou não. Em alguns países, dependendo do uso de hormônio, também podem depositar mais gordura ou não. E em pesos similares, o que dá para ver é que os animais de grande porte são mais magros que os animais de porte médio ou porte pequeno. Isso hoje, depois de tantas mudanças de biotipo animal selecionados, mesmo a nível de julgamento, graças a um trabalho forte e agora com maior proximidade, eu acredito, à produção do gado comercial, isso está voltando a animais de porte médio, e aí nós estamos eliminando bastante animais que tinham esse biotipo mais tardios. Em composições similares, o gado da raça Bos Índicos tem menos marmoreio que os Bos Tauros, em composições similares. Depois nós vamos falar quando nós selecionamos esses animais. E a distribuição de gordura está também sob controle genético. E isso, depois nós podemos discorrer com o uso do sumário, que hoje é publicado pela NCP. Então, os pontos críticos são vários quando a gente olha a qualidade de carne. Desde a genética, a nutrição, fatores pré-abate, pós-abate, resfriamento, no processamento, que está ligado a essa parte de sanidade, que foi citada inicialmente, e também no método culinário. E esse consumidor, ele volta um feedback. Muitas vezes esse feedback não chega ao pecuarista. O pecuarista acaba selecionando animais para ele, mas esse feedback, muitas vezes, ele acontece na recompra. E aí o supermercado vai ver qual produto está saindo mais da prateleira e vai comprar aquele que está saindo mais. E isso me preocupa quando a gente não olha uma visão de longo prazo, quando a gente imagina que isso pode chegar aos cardápios, a nível de restaurante. E aí vai vender mais aquela raça, aquele produto, que atender maior nível de qualidade e exigência dos consumidores. Agora, quando eu penso na qualidade de carcaça, a primeira vez eu quero saber, é importante a seleção para as características de carcaça na raça zebuína? Existe um componente genético, que, em outras palavras, isso é herdável de pai para filho? Né? É importante do visto econômico, quer dizer, vai ser, isso eu vou aumentar o marmoreio, vai me vender, eu vou aumentar a maciez, vai me vender mais, vai ter recompra. E se as raças zebuínas precisam melhorar, talvez já tem muito boa, então não precisa tanta seleção, né?
Então, essas perguntas nós precisamos responder. E se existe incompatibilidade genética dessas seleções, que seriam basicamente acabamento, que é ligado à parte de coloração, a maciez também, se existe incompatibilidade com outras características importantes, de forma economicamente importantes, porque aí você traz benefícios para um lado e traz prejuízos para outros. E se a seleção das características são fáceis de ser feitas e adotadas para nível dos criadores. Então, a valorização das carcaças, basicamente hoje, a nível de mercado, ela é valorizada pelo peso, e hoje, cada vez mais, os frigoríficos gostam de carcaças pesadas para otimizarem sua mão de obra, de desossa, etc., de câmara fria, mas também é valorizado maturidade. Eu fiquei muito satisfeito de receber um e-mail da Nelore, do último abate de Brasilândia, de Bataguaçu, desculpe, Mato Grosso do Sul, onde houve valorização das carcaças por maturidade. Houve valorização e remuneração por acabamento. E isso me preocupa muito quando não há remuneração, quando você pensa em um programa que você vai ter longevidade, uma vida muito grande. Então tem que ter remuneração. Então já valorizando peso, valorizando maturidade, valorizando rendimento. O rendimento hoje é pago pelo peso da carcaça quente, até então. Desossa, eu acredito que vai ser um pouco mais à frente, a gente conseguir ser valorizado por desossa, mas peso de carcaça quente é uma realidade, né? O maior ganho do Estado do Mato Grosso do Sul com a Associação do Novilho Precoce foi a balança do produtor rural, né? Onde você tem a balança do produtor ao lado da balança do frigorífico. E isso tem garantido um rendimento, um negócio mais transparente na negociação. E também valorização da parte de acabamento e alguns programas de uniformidade, como o programa Nelore Natural e também o programa do Novilho Precoce. Teve agora também em abril o show de carcaça, que é um campeonato promovido pelo Novilho Precoce, onde é valorizada a uniformidade das carcaças. E quando a gente olha ligado ao confinamento, você pode trabalhar peso, rendimento, acabamento, grau de normalização e outras características como consumo alimentar residual, nível de confinamento também. Agora, quando a gente olha a nível de sumário, a NCP hoje, nós temos o peso, e o peso está ligado à maturidade, nós teremos um alto peso na idade jovem, né? E aí nós temos essa informação no sumário. Nós temos informação ligada ao rendimento, que é um fator que impacta economicamente como a maturidade nesses programas, que é a DEP de área de olho de lombo. Nós já passamos, vou mostrar na frente, 62 mil animais com mensuração direta de área de olho de lombo. A parte de acabamento ligada à qualidade da carne, como vocês mesmos falaram, a coloração. O marmoreio, nós já temos a DEPS também ligada à qualidade da carne em alguns mercados, não em todos, mas em alguns. No Brasil me preocupa ainda um pouco a adoção do marmoreio, porque nós não temos nos frigoríficos nenhuma forma simples de valorizar e premiar esse criador que faz esse trabalho. Então, quando eu olho a curto prazo, é melhor selecionar alguma característica que já traz uma rentabilidade de imediato, quando você não tem um programa que valorize, pague e remunere por isso. Mas nós temos aí também a DEP de peso de carcaça quente, que aí está ligado não só ao rendimento, mas à lucratividade. E temos o peso de cortes comestíveis, que está ligado à lucratividade e competitividade. Eu pus competitividade porque eu escutei uma palestra de um dos organizadores do projeto do Pão de Açúcar, onde a escolha do Rúbia Galega como uma raça eleita pelo Pão de Açúcar no mercado, uma das melhores para eles trabalharem, eles estavam ligados ao peso, ao rendimento de desossa, que foi o embasamento para que eles lançassem mão do programa do Rúbia Galega. Então, nós sabemos que dentro das nossas raças nós temos animais muito de alto rendimento de cortes, nós podemos
muitas vezes mostrar isso, nosso trabalho de seleção, e ganhar esses mercados também. Pelo menos serem competitivos a esses mercados que exigem essa alta desóssea. E nós temos o consumo alimentar residual, isso vai ter algumas informações no futuro que vai estar ligado ao custo de produção. Então, eu coloquei que quando nós colocamos se as características são herdáveis, nós temos as herdabilidades nas características de ultrassonografia em torno de 0,35, a espessura de gordura 52 e 40, enquanto que as medidas de perímetro 48, perímetro escrotal, que a gente vê uma resposta muito rápida, para quem nunca usou ultrassom, mas já seleciona para perímetro escrotal, e você imagina o quão rápido você conseguiu melhorar o seu perímetro escrotal, é mais ou menos na mesma velocidade que você vai conseguir melhorar o seu acabamento, uma vez que você usa todos os melhoradores. Então, é uma seleção com essa herdabilidade de 0,40, ela é muito rápida, né? Eu pus aqui um gráfico de expressão de fenótipo, onde muitas vezes nós temos a cada uma unidade de DEP uma expressão maior no fenótipo. No caso do peso, nesse trabalho da Fazenda Lao Brasil, que nós trabalhamos lá desde 2004, nós tivemos na safra 2011, a cada uma unidade de peso de DEP, uma expressão de 2,70 kg de peso vivo a mais, isso na era de ano. Então, muitas vezes a expectativa que você consegue a nível de fenótipo é ainda maior do que a expressão da DEP. Agora, um dos desafios maiores no Brasil, ou da raça zebuína, eu diria, porque aí estou falando dos criadores brasileiros, é a adoção da tecnologia. Nós estamos hoje, passamos em abril de 62 mil, vamos entrar para mais de 70 mil avaliações em 2014, e em 2008 a raça Angus já tinha mais de 936 mil avaliações. Então é muitas vezes mais. Hoje, passaram da casa dos milhões e estão selecionando, adotando a tecnologia a seu favor, a favor da raça, também da rentabilidade. E isso no Brasil a gente ainda caminha a passos lentos. Nós temos hoje trabalhado, principalmente eu falando em nome da empresa que eu trabalho, que é a Val, nós estamos trabalhando forte na parte de ultrassonografia, mas hoje os clientes a nível de ANCP mesmo que atendem e optam por esse serviço são em torno de no máximo 10% dos criadores estão adotando a tecnologia. Então nós temos muito campo, não só para os técnicos, mas para a seleção de animais de alto rendimento, alto acabamento, identificar muitas vezes animais que estão passando desapercebidos a nível de rebanhos e que podem ser importantes na condução do futuro das nossas raças equinas. Quando a gente fala a nível de ultrassonografia, o que a gente pode interferir? Basicamente as avaliações das gorduras e também a nível de rendimento da área de olho de lombo, que é a medida de número 2, que você faz um corte transversal do contrafilé, medindo realmente o tamanho desse contrafilé. A possibilidade dessa medida, através da ultrassonografia, trouxe um novo cenário para as raças zebuínas, porque a nossa tradição de escolas para que faça os testes de progênie com a base de progênios, enquanto nos Estados Unidos foi o início, aqui nem se tinha essa cultura de cruzar, abater os filhos. Então o ultrassom acabou no Brasil sendo a primeira das opções para a seleção de animais de alto rendimento, alta terminação e também alto grau de marmoreio. Então, de maneira muito simples, você coleta uma imagem transversal, sem abater o animal e sem ter nenhum impacto sobre o animal, e você coloca outra imagem de garupa também para medir acabamento em outros pontos, e aí na garupa de cada animal. A parte de área de olho de lombo, ela impacta na equação de peso carcaça quente, e por isso que nós queremos animais que pesem bem, mas que pesem colocando maior tamanho de peça, quer dizer, um contrafilé de maior tamanho, né? E a gordura, aí nós estamos fazendo um trabalho, ela é importante, mas ela interfere negativamente hoje a nível de rendimento. Mas quando nós olhamos em nível de mercado, a nível de resposta reprodutiva, o zebu ainda precisa melhorar um pouco o acabamento.
nós vamos iniciar um trabalho de desenvolvimento para o ano que vem, com um banco de dados da NCP, onde nós vamos tentar traçar já o ponto ideal em nível de DEP para a seleção para acabamento, para que você tenha uma boa resposta fenotípica, sem que isso traga altos prejuízos. Então, é uma modelagem já a nível econômico de remuneração, para que você possa agregar sem trazer prejuízo a nível de preço de carcaça quente. Aí é uma imagem de garupa, onde nós temos na linha vermelha, aqui, a espessura de gordura que a gente mede entre a picanha, que é o bíceps femoral, e o glúteo médio, que é a peça maior, que é o alcatra. E essa medida, geralmente, nos técnicos treinados, ela traz uma repetibilidade acima de 96%, e eu já vi 99% de repetibilidade, por ser uma medida fácil de ser tomada e muito repetida. E muito confiável. A espessura de gordura, como nós falamos aqui, ela está ligada ao rendimento, animais de maior espessura, menor rendimento, animal de menor gordura, ele traz um rendimento maior. E nós temos que adequar esse equilíbrio dessa busca de acabamento. Nós já falamos um pouco das características das DEPs, né, ligado aos rendimentos. O que nós precisamos lembrar que para a gente fazer essa seleção, a nível de seleção de zebu, nós precisamos dos grupos contemporâneos, animais que tenham a mesma oportunidade, e aí eu consigo saber se o animal é bom ou ruim. Eu já tiveram vários e vários, não foi um, nem dois, nem 10 criadores que me ligaram, que queriam fazer ultrassom em um animal. E eu não consigo saber se ele é bom geneticamente ou não, eu consigo saber o tamanho da área. Mas como eu não tenho referências de grupo contemporâneo, nesses casos eu indico muito mais a avaliação por marcadores ou através das suas progênies. Aí nós vamos ter mais precisão na identificação genética dos animais. Então, no grupo contemporâneo e na formação dos manejos, os efeitos sazonais são altamente importantes. Qual a época melhor? Né? Os efeitos do sistema de manejo, se é a pasto, semi-confinado ou confinado, também são importantes. E esses efeitos têm que estar inclusos hoje, quando a NCP ou outro programa de melhoramento pede as informações de ultrassonografia, ela está alinhada à informação de grupo contemporâneo, às datas de avaliação e também ao manejo de regime alimentar. Então, nada mais é que a mesma oportunidade para todos os grupos, e aí eu posso falar que esse grupo, dentro desse grupo, o melhor é o animal mais leve, o animal de menor área, porque a gente está alinhando as características de manejo. Eu coloquei aqui o trabalho do Marx, que já tinha também falado de heredabilidade, porque depois disso nós começamos a ter muitos criadores com dúvida se trabalhavam a gordura da garupa ou a gordura do contrafilé. E segundo o estudo dele, é que a correlação genética entre essas duas gorduras, apesar da expressão da gordura da garupa ser um fenotipo ser um pouco maior do que a gordura do contrafilé, elas tinham uma correlação genética muito próxima. Então, o que foi feito no trabalho do Alejandro, na NCP, foi a criação da DEP de acabamento, onde leva em consideração as duas gorduras, e nós tivemos uma heredabilidade de 0,35, uma heredabilidade muito boa para selecionar, e você tem mais informações para predizer o potencial de cada animal. Então, quando nós olhamos a parte diária, a DEP diária, que nós falamos em DEP, com a DEP de acabamento, a correlação genética dessas características, da característica de rendimento e acabamento, isso é uma correlação genética positiva de 0,10. Isso quer dizer que, mesmo melhorando o acabamento, eu não vou piorar a área. Elas são características independentes, porque também não existe alta correlação. E a nível de probabilidade de parto precoce, também ela existe uma correlação positiva tanto com o acabamento como com o rendimento. Então, são características que elas não prejudicam, ela começa, inclusive, a trazer benefícios a nível de precocidade sexual. Muitos criadores me perguntam, se eu melhorar acabamento, eu vou melhorar muito mais a parte de precocidade sexual? Você tem essa tendência. Mas com a correlação genética de
2028, a minha sugestão é que você realmente desafie todas essas novilhas. Hoje, a nível de ultrassonografia, o Brasil está muito bem. Hoje, o Brasil adota, através da ATUBRA, que é a Associação de Técnicos de Ultrassom do Brasil, o que é de mais exigente e controle de qualidade dos técnicos. Então, os criadores que tiverem que escolher um técnico, ele pode ficar muito à vontade de ir na lista dos técnicos certificados e escolher um bom técnico certificado. Nós já passamos já fizemos 2, 3, 4 certificações no Brasil. Então, vamos nos preparar para a quinta, para que isso seja mantido e os criadores e os programas tenham garantia de qualidade dos seus dados. Isso, qualidade de dados, nada mais é que bons resultados a nível de seleção. Então, isso é importante. Eu acho que é de responsabilidade, não é só dos técnicos, mas é de responsabilidade da associação, das associações de raça e dos programas de melhoramento estarem unidos em busca dessa qualidade de informação, e isso privilegia o trabalho de todos, de uma raça, de outros criadores. Quando você parte para um trabalho de seleção, quando a gente fala a nível de rendimento, a nível de acabamento, que te traça a exigência dos mercados, muitas vezes o criador se limita, fala, vou fazer só dos meus machos ou das minhas fêmeas. Eu coloquei esse slide porque muitas vezes você atende 2 criadores e um faz só de macho, outro faz todo rebanho, e depois ao longo dos anos algum vai te cobrar por que o outro rebanho está melhor. Então eu pus ali a acurácia. Quando nós temos um filho avaliado por ultrassom, a DEP de área de odilombo tem acurácia de 0,18. 2 filhos, 22. Então, uma fêmea que ela nunca foi avaliada, ela vai ter 3, 4 filhos, e aquela precisão da informação dela, para você direcionar no dia do seu acasalamento, ele vai estar em xeque. Se eu fazer a ultrassonografia direto na novilha, eu já tenho de imediato uma acurácia de 28. Se eu já fiz de mãe ou de irmãos, eu vou ter uma acurácia de 30 a 32. Aos 2 anos, aos 14 meses, aos 18 meses, quando ela for ser trabalhada. Dependendo do sistema nutricional, eu vou fazer minha avaliação entre os 16 e 20 meses, entre os 16, dependendo do programa, até 21 meses. Então, aos 24 meses, ela já vai ter essa informação com mais precisão. Ao longo que essa fêmea, para ter um filho avaliado, ela pariu aos 3 anos, o filho tem 2 anos, então ela já está com 5 anos de idade, e ela já está saindo para os 7, 8. Hoje, a média, eu acredito, de vacas que saem do rebanho deve estar em torno de 8 anos. Elas já não estão no rebanho, se ela falhar. E essas fêmeas que são avaliadas através dos filhos não vão ter oportunidade de serem trabalhadas, direcionadas a nível genético para a otimização dos resultados a nível de rendimento e acabamento. Então, se querem fazer um trabalho de seleção, não tem como você não fazer nas suas novilhas, nas suas fêmeas, para que você de imediato já comece a direcionar e ter seus resultados. Eu fico muito tranquilo de falar isso, porque a resposta, quando nós comparamos com a heredabilidade que você tem a nível de perímetro escrotal, o ultrassom tem uma heredabilidade similar, a resposta ela é muito rápida. Dependendo do nível genético que você usa do seu reprodutor, é da primeira geração. O sumário da NCP, agora lançado em abril de 2014, nós já passamos aí de 63 mil avaliações, aqui embaixo, para a raça Nelore, o Guzerá com 2.800 informações e o Brahma com 2.000 informações. Então nós temos muito ainda que caminhar. O marmoreio, eu queria chamar a atenção, ele é mais baixo porque a nível de identificação genética, o marmoreio comporta igual precocidade sexual. Resumindo, a genética determina e o ambiente limita. O que eu quero dizer com isso?
Quando você tem uma res que vai à precocidade sexual e você deixa ela passar fome, ela não vai dar cio. O marmoreio, se você deixar o seu grupo em restrição alimentar, ele não vai expressar, não vai depositar gordura intermuscular. Então o animal não vai ter marmoreio. Então nós temos o menor número de animais avaliados, porque a avaliação correta de um grupo para marmoreio é quando o grupo tem 5 milímetros de gordura na média. Tem animais com 2, animais com 8 milímetros. Mas isso quer dizer que o grupo teve ambiente para expressar. Então aquele animal que não tem marmoreio é que ele não tem genética de marmoreio. Que ambiente ele teve. Então quando o técnico vai fazer uma avaliação de um grupo, para avaliação de marmoreio, ele tem que estar atento ao nível nutricional e ao acabamento que esse grupo está, para poder fazer um trabalho desse, gerar resultados que vai direcionar um trabalho de seleção. Né? E graças a esses dados, nós tivemos já de imediato a produção das 2 DEPs de peixe de carcaça quente, já num alto nível de acurácia em alguns touros. Né? E aí isso pode ser buscado por produtores que visam a rentabilidade nessa característica. E a expressão da área de olho de lombo, eu tinha plotado aqui na época uns 11 mil dados, ela também, como no peso, ela tem uma expressão ainda maior fenotípica. Então, eu peguei o banco de dados lá no passado e a cada uma unidade de DEP, eu estava aumentando no contrafilé 4,95 centímetros quadrados. É muito. A cada 9 centímetros, 2 unidades de DEP, eu aumento, se eu tiver o mesmo peso, o peso for constante, eu aumento 1% de rendimento de peso de carcaça quente. Então, economicamente, é muito importante. Nós temos animais aí com mais de 2 unidades de DEP. Nós temos hoje animais com 4 centímetros quadrados de DEP. Esses animais estão no mercado e qualquer produtor, essa informação é pública, pode buscar para utilizar esses animais que trazem esse rendimento de imediato ao seu trabalho de seleção. A parte de acabamento também, a cada uma unidade de DEP, nessa expressão nós tivemos um aumento de 3,83 milímetros de gordura. Isso quer dizer o quê? A cada 0,3 pontos de DEP, eu aumento quase 1 milímetro de gordura. Isso também é significativo. Né? É muito significativo. Eu queria comparar aqui que as atividades pecuárias, nós estamos cada vez o pessoal comparando nós com outras atividades, que são alternativas para ele, e a seringueira vem liderando aí na rentabilidade por hectare ano. O eucalipto, muito bom. Eu conheço produtores do Mato Grosso do Sul que já venderam eucalipto no ano passado, estão com a rentabilidade muito boa. O milho e soja com perdas e ganhos, uma média aí de R$650 por hectare ano. Uma pecuária muito bem tocada, em torno de 350 hectares por ano. Uma pecuária média, em torno de R$160 por ano. Né? E isso nós precisamos mudar. E aí eu coloquei aqui, se a gente trabalhar numa fazenda, isso aqui era do ano passado, hoje eu não tenho 700, né? Mas o custo em torno de 25, mas o que eu coloquei aqui, a única diferença, no custo, nós tínhamos aqui 83 dias de coxo, hoje o dia diário nós estamos trabalhando com R$6, e nós tínhamos no ano passado R$5,50. E aí a única diferença aqui seria 2 dias de abate antes. O peso similar, o peso de abate das duas fazendas, da sucesso e fracasso, com 1% só de rendimento de diferença. Isso, o peso, quando a gente coloca 1% a mais de rendimento para aquele animal selecionado, ele já dava um retorno de animais de lucro de 223,50 quando você coloca os 2 diários e o 1%. E isso acaba impactando uma diferença de R$47 por animal. R$47 é muito. Quando a gente olha que o lucro é em torno de R$176, a porcentagem desses 47 é um aumento, um ganho de 26% no seu lucro. Então, qualquer aumento, quando a gente coloca que o lucro é restrito, você pega uma atividade de confinamento que o lucro não é alto, porque você tem um custo de produção maior que o lucro de pasto,
esse 1% a mais de rendimento, ele impacta muito no seu lucro. Né? Uma empresa ela trabalha muito forte para aumentar 1%, 3% do seu lucro. Sendo que na atividade pecuária nós temos touros que vão poder aumentar aí 1%, 2% de rendimento no seu primeiro abate, no seu primeiro acasalamento. Então ela tem margens para você trabalhar e melhorar a sua atividade. Eu colocar aí que o final é isso mesmo. A fazenda fracassa, ela não tem margens para você recuperar seu pasto e melhorar suas pastagens e vai acabar entrando em degradação e isso vira terra de lavoura ou outra atividade no futuro. Quando nós falamos aquela primeira enquete, nós falamos também de outra característica que era importante, que é a parte de maciez. Então, a parte de maciez, eu queria citar alguma experiência nossa com o zebu. Isso começou num trabalho nosso, também na minha tese, em 2003, onde teve o primeiro projeto da OB Choice, que foi um projeto para identificar touros, linhagens de melhor maciez. Isso foi comparado com animais meio sangue angus, também de 2 touros angus. Esse projeto depois teve sua evolução, onde todos esses touros macios foram acasalados entre si e houve a segunda geração. E nessa segunda geração foi colocada de novo touros macios e touros duros. Então, os animais duros com duro foram selecionados e o animal macio com macio foram acasalados. E aí geraram esse terceiro ano do projeto, que foi um projeto desenvolvido pela Embrapa. O Cláudio Manhã Bosco apresentou isso, eu estou repassando para vocês, junto com o professor Sainz, que é a caracterização e seleção genética para maciez de carne nos bovinos Nelore da variedade mocho. Então, em 2009, foi quando eles fizeram esse macro programa da Embrapa e pegaram 68 progênies machos inteiros, esses animais inteiros, porque é o que representava mais hoje o nível de abates no Brasil. E esses animais foram acasalados e aí para produzirem a carne com baixa força de cisalhamento, que aí foi usado o Warner Blast Shear Force. Então, os animais macios foram acasalados com macios durante 2 gerações e essa terceira. Os animais, essa recria esses animais do Mato Grosso, e foram recriados na Embrapa Arroz e Feijão. A terminação foi a nível de confinamento, a nível na Fazenda Barreiro, e o abate no Minerva. A análise de qualidade da carne foi feita pela UFG, nos laboratórios de carne da Embrapa Sudeste também. O período de recria, esses animais receberam uma suplementação proteica em torno de 0,5% a 1% do peso vivo e foram pesados a cada 28 dias. Na terminação foi usada uma silagem de milho, soja, em grão, milho triturado, sal mineral, e o fornecimento dessa dieta era 2 vezes ao dia, permitindo aí uma sobra ainda de 5% a 15%. Os animais foram pesados a cada 21 dias após jejum. E esses 21 dias era feito a parte de ultrassonografia. E o critério de abate era o animal atingir 5 milímetros de gordura ou 500 quilos. Dado isso, os animais eram abatidos. Os abates seguiram toda a parte de legislação e as esfolas também foram identificadas individualmente, cada meia carcaça. Depois foram encaminhadas para a cama, depois da pesagem, foram encaminhadas para a câmara fria, onde passaram por 24 horas entre 0 e 2 graus para resfriamento. O peso dos animais após 12 e 14 horas em jejum foi coletado, o peso de carcaça quente, no final da linha de abate, o rendimento de carcaça quente e também de resfriado, e pesou os quartos dianteiros, traseiros e pontos de agulha também, a nível depois da câmara fria.
Então, a seção que cortaram é o HH, que é o Hansen-Roy, a amostra coletada entre a nona e a 11ª, são 3 amostras coletadas, né, para avaliação da área de odilombo e espessura de gordura. A maciez foi medida pela Warner-Blaser, o marmoreio pela metodologia de Miller e o pH foi mensurado com potenciômetro após 7 dias de maturação. Esse pH, inclusive, foi uma discussão no seminário e depois foi todos os animais com pH alto foram retirados da amostra, da análise, para que você tenha menor interferência do pH sobre a análise de maciez. Então, a cor foi mensurada pelo colorímetro, a perda de cocção também foi mensurada durante a metodologia do Warner-Blaser, a capacidade de retenção também e a análise sensorial também. Foi feita pelo grupo da Embrapa. A análise estatística do alinhamento experimental foi feita em blocos e os grupos foram separados em 2 grupos, macios e duros. E foi medida a força para a análise da maciez foi realmente a força de cisalhamento. E os animais com pH acima de 6,2 foram excluídos depois da sugestão do professor Pedro Felício, durante o seminário da NCP. A análise de variância foi feita pelo GLM e o teste de média pelo Duncan, considerando 5% já diferenças significativas. E aí, uma estatística descritiva do que houve entre os animais de linhagem macia e dura, onde nós tivemos aí uma diferença mais significativa a nível de peso, a nível de cor também, a nível de marmoreio e a nível de cisalhamento. A nível de maciez, aí a macia com 5,16 e 5,95 para a linhagem dura, né, com desvio padrão aí de 1,26. Aí, como citação, nós já tivemos algum trabalho do professor Sainz, de 4,15, Zebu, também em 2006, 4,18, pelo Pereira, e também publicação em 2014 de 4,63, também em Zebu. O histograma do Warner-Blaser em 47 amostras, dando uma média de 5,26, né? E aí, quando você separa os animais macios dos animais duros, a tendência que existe a nível de maciez, dos 2 grupos se separando. Então, o que chegou na conclusão desse experimento é que a seleção, eu queria só voltar nesses slides, quando você seleciona macio com macio, a porcentagem de animais duros reduzem muito dentro da curva. Isso é o que tem que buscar, eliminar os animais mais duros, né? E o que dá para perceber é que após essas 3 gerações, né, foram 3 gerações, 2 acasalamentos, a 3ª geração, os animais de linhagem macia têm carnes mais macias, têm carnes mais marmorizadas e menos escuras. E o Nelore tem potencial para a produção de carne de alta qualidade, pesada e com grau alto de acabamento. E essa variabilidade das características possibilita realmente a gente buscar e selecionar e multiplicar esses animais. O que nós vamos buscar é realmente um alto grau de maciez, porque ele é limitante não só no painel sensorial, mas a nível de aceitabilidade do produto, a nível de restaurante ou a nível de casa. E isso nós temos que alinhar os programas de melhoramento aos métodos de seleção. E eu acredito que a seleção de maciez não influencia nas características de carcaça dos bovinos Nelore mocho, não interferindo no tamanho de contrafilé, na parte de acabamento. E a gente pode produzir animais de alta qualidade, pesados, com alto grau de acabamento. A seleção das carnes macias influencia, sim, a qualidade, né? E a produção pode ser feita através da seleção, nesse caso do Nelore mocho, conseguiu ter resultados de animais macios. E os dados agora vão ser associados para mapeamento e posterior seleção genômica para as características de maciez, porque a maciez não é
ela traz um grau de dificuldade ao criador hoje muito grande, porque você não tem como massificar essa seleção. Mas acredito que assim que tiver identificado os genes que interferem nessa expressão da característica, vai ser viável e nós vamos poder identificar animais de forma muito rápida. Então, para resumir, a busca de animais geneticamente superiores, né, é condição fundamental para que a gente tenha uma produção eficiente, né, competitiva, atendendo a essa exigência do mercado consumidor e tornando um país altamente competitivo no cenário não só nacional, mas mundial. A gente tem aí uma iminente abertura de novos mercados. A gente acredita que os Estados Unidos, em breve, pela falta de carne alta do produto interno de preços, nós vamos ter uma abertura para o produto brasileiro. Nós temos essas redes de carne, como eu citei o Outback e outros similares, que hoje se limitam a buscar carnes de raças taurinas, mas que eu acredito que, se trabalhado, ele pode fechar com 2, 3 fazendas que trabalham essa genética de maciez e que trazem resultados satisfatórios para os seus clientes. E, basicamente, são essas informações que eu queria passar para todos, que é resumindo a parte de acabamento, que é o que é feito, que pode ser feito a nível de ultrassonografia, a parte de rendimento, que também é feito, e isso já alinhado com alguns criadores, já com bons resultados. Nós temos criadores que já estão aí no seu quarta, quinta geração, com mais de 12 anos fazendo ultrassonografia. E também agora a parte de maciez abrindo um novo leque com esse trabalho da Embrapa, onde a gente dá para vislumbrar um nicho a ser trabalhado, e isso pode expandir para muitos criadores, uma vez que os marcadores consigam ser eficientes na seleção dessa característica. Agora, eu queria colocar à disposição de todos alguma troca de informação, alguma pergunta de alguma slide que ficou com dúvida, para a gente ver o que nós podemos ajudar. E eu acredito que a oportunidade para a raça zebuína é muito grande, em resumo, e o potencial a gente vê pela variabilidade que a gente cada dia encontra nas raças zebuínas, não só no Nelore, como no Zerata, Bapuã, Brahma. Todas as raças que nós trabalhamos, o que dá para ver é que a variabilidade é muito grande. E muitas vezes, quando o criador fala que tem um grupo homogêneo, e quando a gente começa a avaliar, a gente vê o quanto heterogêneo ainda pelo menos para essas características, né? E que realmente a olho nu é difícil de ter o progresso na rapidez que você consegue no uso de algumas tecnologias. Danilo, eu estou à disposição. Agora, para perguntas, se você quer isso agora. Ô Fabiano, tem duas perguntas aqui. A primeira pergunta é da Ana Bardi. Doutor Fabiano, o que o senhor me diz de animais marmorizados zebu identificados logo à desmama? Ana Bardi. Uhum. Wander, a minha preocupação é só essa. Se a expressão da característica do marmoreio, se você tem uma nutrição muito grande. Então, se esses animais apresentarem no grupo mais de 5 milímetros de gordura, você vai ter a expressão do grupo. Só que o que você quer na identificação desses animais é matá-los de imediatamente ou selecionar. Se for selecionar, você talvez está tendo um efeito muito grande em ambiente. E isso não vai ser expressão genética, né? Porque nós temos que ter a composição dos dois, genética e ambiente. Então, quando você avalia esses animais ao sobreano, que é mais, por exemplo, eu tenho muitos animais que desmamam pesado, que o ganho pós-desmame é péssimo. Eu tenho um péssimo peso ao ano. E sendo que eu vendo animais que fazem o ciclo completo, onde o peso de carcaça quente que é importante. Então, eu tenho que avaliar mais próximo, onde eu busco um retorno dessa informação. Então, se eu quero avaliar marmoreio e
todos os criadores vão matar ao desmame, você está correto. Se esse animal tiver um nível de acabamento muito bom, te permite fazer a seleção, e os animais vão ser selecionados sempre a desmame, aí eu acredito que você vai ter resposta para o desmame. Agora, se for para animais selecionados e para serem abatidos com 18, com 20, com 24 ou 30 meses, eu acho que o tiro está muito longe, e aí ele pode se perder no meio do caminho. Quanto mais curto o tiro, mais no alvo você vai ser, mais assertivo você vai ser. Ana, se eu boa... respondi, pode... Se eu não respondi, pode falar, Ana. Mais alguma dúvida, Ana? Seu microfone está liberado. Eu também não vi nenhum trabalho científico ainda publicado para desmama. Esse trabalho do Uruguai mostrou realmente que a expressão do marmoreio, ele mesmo do marmoreio, do acabamento, mas tinha do marmoreio também, ele fez sua tese lá em Davis, quando eu estava lá, que realmente precisa da nutrição. Então, esse animal a pasto, totalmente a pasto, ele é mais complicado na expressão do marmoreio. Mas você pode ter. O duro é quando você envolve todo o grupo e falar que aquele é ruim, muitas vezes o nível nutricional não está atendendo, você vai falar que ele é ruim, é porque talvez ele não teve nutrição para expressar. É igual a precocidade sexual, eu falei atrás. Fabiano, temos mais uma outra pergunta aqui. Lene Santana Júnior. Quanto maior o frame, a carcaça produzida é mais magra? Lene Santana Júnior. A tendência é essa. A tendência é que animais maiores tenham um ponto de deposição a um peso maior, né? Agora, isso não é regra. Então, eu já escaneei alguns animais maiores que têm alto grau de acabamento. Mas na média, não. Na média ele está correto. Os animais maiores, de maior porte, tendem a depositar menor grau de gordura e tendem a ter menor tamanho de contrafilé também. Isso foi mostrado no trabalho do Marcos, onde nós tivemos correlação genética entre a altura e área de ovilome negativa, e entre acabamento e área de ovilome também a correlação genética negativa. Lene, boa tarde. Tem mais alguma pergunta, alguma dúvida para fazer ao Fabiano? Essas perguntas, Fabiano, o pessoal está fazendo no chat aqui, aí eu vou passando para você, tá? Tem outra aqui? Tá, o Lene falou ok, obrigado, atendeu ele. Deixa eu outra aqui, Matheus Lima, né? Queria saber se há algum marcador molecular nos zebus que caracteriza a maciez e o marmoreio. Esse trabalho da Embrapa, esse é o próximo passo. O material foi coletado e tentar identificar. Ainda não há disponível no mercado. Ainda não há. Mesmo porque a validação, mesmo no grau de marmoreio, a validação dos marcadores que é usado hoje, por exemplo, foi feito em parceria com a NCP através do uso de déficit de touro de alta acurácia. Se não fosse isso, é na medida fenotípica mesmo. E na medida fenotípica, o nosso N para marmoreio ainda é muito baixo. E de maciez, o que tem é só esse experimento que foi conduzido já na sua terceira fase, e agora vai tentar identificar os marcadores, e aí sim validados. Mas, de imediato, nós só temos uma perspectiva positiva do mercado, mas para atender de imediato, nós não temos nada que possa ser entendido como eficaz para selecionar essas duas características. Matheus, alguma dúvida? Fabiano, tem um aqui mais uma questão da Adriana Lima.
Pode repetir a cada 1 ponto de AOL qual o ganho em centímetro quadrado em rendimento? A expressão de rendimento, ela está ligada ao peso, à área e à gordura. Se o peso ele é igual e a espessura de gordura também são iguais, a cada uma unidade a cada em torno de 9,8, quase 10 centímetros quadrados, você tem um impacto de 1% a mais de rendimento de carcaça quente. Então, um animal, por exemplo, de 80 centímetros quadrados e um animal de 89 centímetros quadrados, se eles tiverem o mesmo peso, mesma gordura, esse animal de 89 vai render, no peso de carcaça quente, 1% a mais. Isso eu te asseguro. Então, agora a expressão da DEP, o que a gente percebe, e o que a gente rodou até hoje, é a cada uma unidade de DEP, na NCP, isso dentro do sumário NCP, corresponde à expressão fenotípica a mais de 4,9 centímetros quadrados. Isso quer dizer o quê? Um animal de 0 de DEP e um animal de mais 2 de DEP, o animal positivo em mais 2, se eles tiverem os desempenhos próximos e acabamento, esse animal vai render, sua progênie vai render 1% mais de rendimento ao peso de carcaça quente. Então, quando você vai comparar um touro, nós temos muitos animais com mais 2, já temos touros com mais 4. Esse touro mais 4, usado numa base 0, que seria um Nelore normal, ele vai dar 2% a mais de rendimento. E isso, a nível de rentabilidade, é um impacto muito grande. E esse animal já tem a nível de sumário. Fabiano, tem mais 2 perguntas aqui. Uhum. Cadê? Fabiano, gostaria de saber se houve alguma correlação de temperamento entre os animais abatidos. É o José Ademar Júnior. Ademar, não foi feito essa avaliação de temperamento. Não foi. Eu acho que no próximo passo seria realmente uma coisa interessante, porque a gente sabe que o temperamento está ligado também a manejo pré-abate, alguns fatores que interferem, inclusive na coloração, na queda de pH, etc. Mas realmente não foi feito. Mas é uma coisa que pode ser feita, eu acredito, nos próximos trabalhos. Vou levar essa sua sugestão. Tem mais uma pergunta, Fabiano. Antônio Carlos de Melo. O quanto o bem-estar animal tem interferido na qualidade da carne se comparado aos que não recebem este manejo? Eu precisava pegar, o Grupo Ético tem feito um trabalho muito bom, né? Eu só posso falar que é muito, porque o nível de conforto animal muda muito de fazenda para fazenda. Agora, nós precisávamos pegar, eu não tenho essa informação de algum trabalho científico publicado agora, mas eu tenho certeza que é muito grande, porque o temperamento está extremamente ligado à queda do pH, e isso que a gente precisa para que as enzimas, principalmente a nível de maturação, a campaína, comece a atuar. Então, temperamento ligado isso já é sabido, ligado à queda de pH, e queda de pH ligado à maturação, e isso ligado também muito à maciez. Agora, quanto depende de cada nível de manejo de bem-estar, mas o manejo, o bem-estar interfere diretamente a qualidade, eu não tenho dúvida disso. Fabiano, as perguntas aqui já foram todas respondidas, né? Tá. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta para estar fazendo para o Fabiano? Gostaríamos de agradecer, Fabiano, mais uma vez, né, você pela palestra, foi uma ótima palestra. Tivemos várias aqui
agradecimentos, parabenizando a palestra, parabenizando você, né, pela ótima apresentação. Eu que agradeço todo mundo a paciência de uma hora um pouco junto. A palestra foi muito boa, né? O pessoal participou bastante, né? E aguardamos a todos aqui, né, no próximo ensino online, né? Que a gente vai estar divulgando, né? Dia 17 de julho, né? Um dia depois do meu aniversário, viu? Ok. Se você quiser finalizar também, Fabiano, tá? Eu agradeço a todos que atenderam. Nós estamos à disposição depois por e-mail, se alguém quiser anotar, faraújo@aval-online.com.br e a gente sempre é aberto em colaborar em qualquer trabalho de pesquisa. Tem muitos professores que precisam, muitas vezes, de uma avaliação, e nós estamos abertos a contribuir. Pesquisa está no DNA do nosso trabalho, e tudo que a gente leva para o criador, ou leva de propostas, tem buscado embasamento científico para que a gente minimize nossos erros, e otimize nossos resultados. Eu queria agradecer a cada um de vocês, estou à disposição do que precisarem, mesmo de orientação a nível de formação. Hoje o nosso site, o site da Associação da Tubra, está à disposição para quem quiser alguma informação de tecnologia na parte de ultrassonografia. E agradecer à NCP por essa oportunidade, Danilo, a você, ao professor Arzildo e a todos da equipe. Obrigado, Fabiano. De estar compartilhando um pouco do nosso trabalho. Obrigado você e obrigado a todos os participantes. Uma boa tarde a todo mundo. Boa tarde.